Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos unidos nesse programa do Rosário de Maria, unidos a Maria porque o Rosário nos une a ela. Nos une a ela por quê? Nos une a Jesus por meio dela. Por quê? Quando você reza o Rosário, meu irmão, minha irmã, você se liga, se une aos mistérios profundos da nossa fé. Não somente o que aconteceu há 2000 anos atrás. Você se une àquilo que está acontecendo agora, por meio da Santa Missa. Tudo aquilo que nós contemplamos no Rosário, hoje está acontecendo. Agora. Agora Jesus está nascendo. Agora Jesus está morrendo. Agora Jesus está ressuscitando. Porque em algum lugar do mundo agora, a Santa Missa atualiza a nossa redenção. São João Maria Vianney vinha dizer: o que adianta nós termos um tesouro, um cofre cheio de riqueza, se não tiver como abrir esse cofre? E ele vai dizer: o sacerdote é aquele que abre o cofre dos tesouros de Deus. Então, o que seríamos de nós sem o sacerdote, que pode atualizar o mistério da nossa redenção em cada Santa Missa? É isso que acontece. Por isso Jesus deu o poder deles de fazer a memória, atualizar toda a sua redenção, fazer isso em minha memória. Jesus deu esse poder deles atualizarem a redenção. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus também deu poder a eles de distribuir o fruto da sua redenção, que é o perdão. A palavra diz que só Deus pode perdoar os pecados. Por isso, Deus, que adquiriu pelo preço do sangue de Jesus a nossa salvação, o nosso perdão, a nossa redenção, lá no final de João ele vai dizer a homens de carne e osso como nós. Ele escolheu aqueles 12 e disse, soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles serão retidos. Que poder imenso que Jesus deu à sua igreja. É algo incrível, meus irmãos. Você se confessar com o sacerdote e sair dali limpo pelo poder de Cristo através do seu instrumento, que é o sacerdote. Ele diz, o sacerdote: eu te absolvo de todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse eu não é ele, é Cristo por meio dele. Ele diz na Santa Missa: isto é o meu corpo, não é o corpo dele, do sacerdote, é Cristo falando. É algo tão alto, meus irmãos. Uma vez Santa Faustina, querendo se confessar, desejando se confessar, Deus lhe deu a graça dela ver um serafim. O anjo mais alto do céu são os serafins. E ela viu um serafim e ela disse consigo, baixinho: será que eu não poderia me confessar com ele? E ele disse a ela: nem o espírito mais alto da corte celestial pode fazer isso, que só foi dado ao sacerdote. Só o sacerdote. É Cristo, sacerdote aqui por meio de um homem frágil, de carne e osso. Mas esse homem frágil de carne e osso, Deus diz na sua palavra: não toqueis os meus ungidos, não faleis mal dos meus ungidos, não critiqueis, não fofoqueis sobre os meus ungidos. Uma vez, quem já viu o filme do Padre Pio, percebe que uma vez um homem, querendo defender o Padre Pio, foi falar mal de um bispo. Esse bispo está falando mal do senhor, padre, mas eu sei que ele tem uma mulher. E o Padre Pio encheu a mão na cara desse homem e vai dizer: quem é você para falar de um bispo da igreja de Deus? Quem é você? Começou a falar os pecados dele. Você vai para o bordel, você faz isso, você faz aquilo. E aquele homem chorou o dia inteiro, a noite inteira, porque ele mostrou ali os pecados dele todo, porque Deus deu esse dom ao Padre Pio. E no outro dia ele veio chorando, pedindo perdão ao Padre Pio para ser filho espiritual dele, querendo confessar. O Padre Pio diz: não precisa confessar, porque eu já disse os teus pecados e eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse que ele já era um filho espiritual dele, mas ele ensinou: nós não devemos tocar os ungidos de Deus. Na Bíblia nós vamos ver os primeiros ungidos no Antigo Testamento, mesmo os sacerdotes do Antigo Testamento são uma preparação para o novo sacerdócio. Por exemplo, Abraão
Deus vai dizer: não toqueis meus ungidos. Um rei quis pegar a esposa de Abraão, né, para ele. E quando ele foi fazer isso, foi avisado antes, porque iria vir um castigo tremendo se ele fizesse aquilo. E aquele rei ficou apavorado, né? E disse a Abraão: por que você não me disse que ela era sua esposa e falou que ela era sua irmã? E Abraão disse: ela é minha irmã só por parte por uma parte, né? Então Deus não deixou que tocasse na esposa de Abraão. Outro foi Saul, né? O rei de Israel, que foi ungido rei, mesmo tendo se tornado um grande pecador, traidor de Deus, Davi, e perseguindo Davi, querendo matar Davi, Davi teve a oportunidade de se vingar e de matar Saul. Mas ele disse: não vamos fazer isso. Não toque no ungido do Senhor. O Senhor é que julgará ele. Mas ele é ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele só deixou um sinal ali de que ele esteve ali e poderia ter se vingado. E ao longe ele saudou Saul. E Saul viu que ele poderia ter se vingado e sentiu a dor. Um remorso de ter feito aquilo, de perseguir Davi, e diz: meu filho, eu fui injusto, né? Então não toqueis os meus ungidos. Moisés e Arão, que foi escolhido para ser o sacerdote do Antigo Testamento, eles começaram a ser questionados por um primo deles, chamado Coré. Se juntou a dois outros chamados Datã e Abirã, e se uniram com quase 300 pessoas para questionar, dizendo: por que o sacerdote é mais do que nós? Deus fala com todos nós, né? Por que nós temos que obedecer essa hierarquia? Você pode ler na Sagrada Escritura, né, falando da revolta de Coré, e Deus dá um sinal de que aquilo não agradava a ele. A terra se abre e engole os 2 revoltosos, e a chama que sai da terra queima os seguidores deles, e todos percebem como Deus quis uma hierarquia. Portanto, meus irmãos, não é que o nosso irmão sacerdote seja melhor do que nós, mas a dignidade dessa sublime missão que ele recebeu, não só missão, dessa unção, é ontológico, quer dizer, a alma dele agora é uma alma sacerdotal. Mas uma coisa nós dizemos: o sacerdote é sacerdote até no inferno, né? Ele, depois que é ordenado, nunca deixa de ser padre. Pode deixar de exercer, pode até receber proibição, mas sempre é padre. Por isso não devemos falar mal dos padres. Devemos rezar, devemos doar nossa vida por eles. Nossa Senhora diz em Medjugorje: pelo menos metade das nossas orações devem ser pelos sacerdotes. E se nós fazemos isso, nós temos uma vida em paz. São Francisco dizia que antes se encontrasse um anjo e um sacerdote, antes beijaria a mão do sacerdote do que falar com o anjo. São João Maria Vianney vai repetir essa mesma coisa, né? Santa Catarina de Sena, Santa Teresa beijavam o lugar onde o sacerdote andava. Mas, irmão, isso não é exagero? Porque beijar sempre as mãos do padre? Meus irmãos, a mão do padre é tão santa quanto o ventre de Nossa Senhora, que gera Cristo. É uma sublimidade imensa, não é pela pessoa, mas é pela dignidade que essa pessoa traz em si. Portanto, quando Nossa Senhora pede isso, né, que nós façamos isso, pelo menos a metade das nossas orações por eles, é porque ela sabe que um sacerdote santo arrasta uma multidão de almas. Um sacerdote em pecado destrói muitas. Por isso Santa Catarina de Sena vai dizer: um sacerdote em estado de graça é como se fosse um anjo encarnado. Aonde ele anda, a bênção de Deus enche o lugar. Um sacerdote em estado de pecado mortal é como um demônio encarnado. Por onde ele anda, ele destrói tudo. Mas não é nossa missão criticar, julgar e fofocar os sacerdotes, e sim cuidar dos ungidos do Senhor, e o Senhor nos recompensará se nós fizermos isso. Então eu termino contando uma breve história. Há muito a se falar sobre esse assunto, mas uma breve história sobre o Zachary King, né? Já falamos dele em outras vezes, nós trouxemos ele aqui num evento. Ele foi um satanista do mais alto escalão, e ele, antes de chegar nesse alto escalão do satanismo, ele foi um satanista menorzinho, como eu já ouvi outros testemunhos de ex-satanistas dizendo a mesma coisa, que eles tinham a missão de se infiltrar nas igrejas,
né? Ou católica ou evangélica, e ali semear discórdia. Eles fazem amizade, né? Se fazem de bom moço, de pessoa que tem muitos dons, porque eles têm dons do inimigo, na verdade, né? Enganam bem, ganham confiança e depois começam a inventar mentira do pastor ou do padre, dizendo que tem provas, dizendo que tem segurança daquilo, e que não é para falar mal, mas é só para rezar, para orar, né? Por ele. Então começa a criar divisão e destruíram muitas igrejas. O Zácari destruiu muitas igrejas, criando divisão por fofoca. Portanto, meus irmãos, cuidado, porque a nossa língua pode queimar no inferno se nós falarmos mal dos sacerdotes. Uma coisa é você advertir. Infelizmente, Paulo VI disse que a fumaça do inimigo entrou dentro da igreja. Muitas vezes um padre tem posturas estranhas ou erradas, ou doutrinas não tão certas, nem tanto por culpa dele, mas porque aprendeu de outros lugares errados, porque se infiltrou essa fumaça do inimigo na igreja. É nosso dever advertir, como Jesus fala em Mateus 18. É nosso dever dizer: padre, isso não está certo. Se ele não nos ouvir, fizemos nossa parte. E também é nosso dever dizer: não é bom se confessar com aquele padre, porque aquele padre está ensinando algo errado, de uma maneira discreta. Mas se o padre está ensinando que o pecado é certo, você deve advertir. Mas não devemos fofocar e ficar criticando e ficar zombando e desrespeitar os ministros do Senhor. Portanto, que o Senhor nos conceda essa graça de darmos a nossa vida, como Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, como os grandes santos deram a sua vida pelos sacerdócios, pelos sacerdotes, né? Vamos rezar, vamos oferecer sacrifício, jejum, e nós vamos ver o triunfo de Deus se nós cuidarmos dos ungidos do Senhor. Que Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, que ela diz que são seus filhos prediletos, nos ensine a amar, a respeitar e a honrar os seus ungidos, os ungidos do Senhor, né? Que nós tenhamos esse amor ao sacerdote, assim nós teremos um verdadeiro amor a Cristo vivo e real na Santíssima Eucaristia. A paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, que Nosso Senhor nos ajude, Nossa Senhora, a amarmos e a rezarmos cada vez mais pelos nossos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados.